Olá, paz do futebol. Hoje eu vou falar com vocês sobre as posições e funções dos jogadores no campo de futebol. Antes, eu preciso mostrar algumas referências de campo. Uma das referências que nós temos é a referência dos corredores. Nós temos no campo, traçando duas linhas longitudinais, corredor esquerdo, do lado esquerdo, corredor central, no meio, e corredor direito. Quando traçamos linhas transversais no campo, nós dividimos o campo em setor defensivo, setor médio defensivo, setor médio ofensivo e setor ofensivo. Ao juntar essas duas referências, nós formamos zonas no campo. Essas zonas são muito importantes como referência para os jogadores. Por exemplo, o treinador pode pedir que o lateral direito ele tome conta da região defensiva direita e médio defensiva direita. Qualquer atleta que entrar nessa região, ele vai ser responsável por marcar. Isso se chama marcação individual por zona, muito comum aqui no Brasil. Olhando assim, fica parecendo que é uma coisa complicada, mas não é. Vou mostrar a vocês a lógica desse desenho no campo. Em cada setor, nós temos a divisão dos corredores. Então, no setor defensivo, nós temos o corredor esquerdo, central e direito. Então fica zona defensiva esquerda, zona defensiva central e zona defensiva direita. A lógica é a mesma para as outras regiões do campo. Então, mais à frente temos zona médio defensiva esquerda, zona médio defensiva central, zona médio defensiva direita. Vamos fazer o mesmo agora com a zona médio ofensiva. Zona médio ofensiva esquerda. É isso aí, vocês já entenderam muito bem. É simples assim. É muito importante também entendermos que no campo existem zonas de risco, zonas onde a maioria dos gols saem. No nosso campo, temos que procurar evitar ou marcar bastante os jogadores que aparecem nessa zona aí, que parece um V. Ao mesmo tempo, quando estamos atacando, temos que explorar essa região no campo adversário. Sabendo disso, vamos agora às posições e funções dos jogadores no campo. Vamos começar com o goleiro. O goleiro é uma das posições mais importantes. O goleiro, quando falha, traz consequências terríveis para a equipe. Por isso, é uma das posições que mais treina. O goleiro tem como principal função defender o gol. Hoje tem uma exigência muito grande que ele saiba jogar com os pés, mas a principal função dele é defender a bola, os chutes da equipe adversária. O goleiro é o único jogador que pode segurar e controlar a bola com as mãos, quando está dentro da sua área penal. Porém, tem que ter cuidado, porque se a bola for recuada pelos jogadores da mesma equipe com os pés, ele não pode estar segurando a bola com a mão. Uma função muito importante do goleiro é orientar os jogadores, principalmente da primeira linha de defesa, os zagueiros e os laterais. É muito comum, quando a equipe está fazendo pressão no campo adversário, receber bola nas costas dos seus defensores. Aí vai mais uma função do goleiro, que é a de líbero. Ele precisa estar presente ali na região mais avançada do seu campo de defesa para fazer a cobertura desses jogadores defensivos, tanto os zagueiros como os laterais. Existe um goleiro que faz muito bem isso, o Neuer, goleiro alemão. Qual é o perfil indicado para o goleiro? Ele precisa ter uma boa estatura, ele precisa ter uma excelente comunicação, ele precisa ser muito corajoso, principalmente para as saídas de bola aérea, ele precisa ser ágil, a flexibilidade é muito importante para ele também. E ele precisa ter reflexo, um bom reflexo, pois muitas vezes ele vai precisar defender bolas rebatidas próximas a ele. O tempo de bola é muito importante para ele, pois na jogada de bola aérea vai ser muito exigido isso. Ele deve ser muito equilibrado, pois se ele ficar nervoso, ele transmite esse nervosismo para o restante da equipe. Jogadores defensivos laterais, eles são muito importantes para defender a região lateral, aqueles corredores laterais do campo. Normalmente, eles vão fazer a marcação dos pontas. Porém, isso não é uma coisa fixa. Pode ser que ele jogue contra times com outras formações e não existam nem pontas para ele marcar, e sim meias. Esses jogadores são jogadores defensivos. Porém, por eles apoiarem o ataque, muitas vezes
Jogadores que jogam nessa posição acabam expondo muito o seu time e precisa ter cuidado com isso. Nas escolas, ensinamos que tem que se ter cautela nessa subida do lateral, pois muitos gols surgem por jogadas feitas nas costas dos laterais. Os laterais são responsáveis pela cobertura dos zagueiros, dos meias e muitas vezes dos atacantes, quando se tem atacante de beirada ou ponta. Eles são fundamentais na construção ofensiva. Por eles se posicionarem na região lateral do campo, uma região onde há menos congestionamento de jogadores, é muito importante na circulação da bola, em retirar a bola da zona de pressão. Muitas vezes eles são responsáveis também pela amplitude da equipe, em fazer a equipe grande, se posicionando bem próximo das linhas laterais e criando espaço para os jogadores que jogam por dentro, como meia, volante e até mesmo os zagueiros jogarem. Como eles são jogadores que necessitam estar subindo para o ataque e voltando para a defesa, eles precisam ter bastante velocidade e resistência. Eles precisam também ter uma boa rebatida de bola, tanto pelo alto como por baixo. É importante eles terem bem desenvolvidos um contra um, tanto ofensivo como defensivo. O passe é uma característica muito importante nessa posição e precisa também fazer triangulações com os meias e os volantes. Assim como o goleiro, os laterais precisam ter uma boa comunicação. Na verdade, comunicação é importante em todos os jogadores do campo. Porém, os jogadores defensivos necessitam-se de uma comunicação mais eficiente. Por eles se posicionarem em uma região próxima à área, é muito comum esses jogadores fazerem pênalti. Então, emocionalmente, eles precisam ser controlados para saber a hora certa de dar o bote e retirar a bola do adversário. Os zagueiros são os principais jogadores defensivos da equipe. Ele que orienta todos os outros jogadores, tanto os laterais como os volantes. Normalmente eles se posicionam naquele corredor central, tanto na zona defensiva central como na zona médio-defensiva central. Mas é muito comum eles fazerem a cobertura dos laterais e dos volantes. Eles são jogadores que têm uma boa estatura, boa força e também devem ter boa velocidade, pois hoje, com a marcação que fazemos no campo adversário, é muito importante ele ter uma recuperação rápida. São jogadores muito importantes no jogo aéreo, tanto defensivo como ofensivo. São muito utilizados também nos lances de bola parada ofensiva, tanto falta quanto escanteio. A principal função dos zagueiros é desconstruir as jogadas ofensivas adversárias e evitar a finalização dos adversários ao gol. Normalmente, eles são responsáveis por marcar o atacante, principalmente o centroavante. Para essa função, é muito importante ter bom domínio e controle de bola, pois se ele domina errado ou perde o controle da bola, ele oferece um grande risco de gol. Como eles jogam também dentro da área, é necessário que sejam emocionalmente controlados para evitar fazer pênalti. Porém, pela necessidade de ganhar lances importantes, eles devem ter uma agressividade positiva. Para você que não conhece, agressividade positiva, nós temos vídeo no canal falando sobre isso. Assistam. As atividades que mais desenvolvem essa questão defensiva dos zagueiros são as atividades que cobram deles rebatidas, tanto aéreas como rasteiras. Também o confronto 1 contra 1 defensivo. Os volantes são jogadores defensivos, porém que jogam um pouco mais avançados, jogam no meio campo. Esses jogadores têm funções muito parecidas com as dos zagueiros. Muitas vezes eles são até utilizados para fazer a função de zagueiro. Porém, a diferença principal existente entre eles são que eles são jogadores mais habilidosos, com melhor visão de jogo, que sabem jogar de costas para o campo adversário, fazer o giro sem perder o controle da bola e sem permitir que o adversário roube essa bola dele. Eles são responsáveis também pelas principais jogadas de contra-ataque da equipe. Na saída de bola, eles são muito acionados, pois eles têm uma grande visão de jogo, um bom passe curto, médio e longo. Quando o volante tem a capacidade de fazer aquela diagonal longa, ele se torna um jogador essencial na equipe. Nos lances de bola parada ofensiva,
eles são fundamentais, pois tanto em falta quanto em escanteio, eles são bons finalizadores em bola aérea. É muito comum o volante marcar o meia ofensivo, o camisa 10 da equipe adversária, pois a região onde ele se encontra é a região de circulação desse jogador. Sendo assim, ele é um dos principais responsáveis pela desconstrução das jogadas ofensivas adversárias. Eles são responsáveis também por evitar a finalização de longa distância. Os volantes são lançados ao ataque frequentemente e servem como elemento surpresa nas jogadas ofensivas. A finalização de média e longa distância é muito importante, pois diversas situações vão aparecer que exigem isso deles. O meia ofensivo normalmente é o camisa 10 da equipe. Eles são conhecidos também como meia de ligação ou meia atacante. Eles são jogadores mais ofensivos, porém eles participam muito da construção das jogadas de ataque. Eles são os armadores do time, juntamente com os volantes. Eles são os principais responsáveis por construir jogadas de finalização ao gol adversário. É muito comum os meias eles darem aquele passe entre linhas para os atacantes receberem a bola por trás da defesa. Chamamos esse passe de ruptura. Uma característica muito comum nessa posição é que eles são bons batedores de falta. Eles são jogadores mais habilidosos do time. Quando a equipe faz a marcação, pressão no campo adversário, é muito importante ele fazer a cobertura do atacante e ajudar também nessa pressão, principalmente em cima dos volantes. Antigamente era muito comum jogadores mais cadenciados nessa posição. Porém, com a mudança do futebol, o futebol está exigindo jogadores mais rápidos. Então, jogadores como Ganso não são tão bem aceitos nos dias de hoje. É comum nesses jogadores eles jogarem como pivô, tocando a bola para os jogadores que chegam de frente para a jogada. Para isso, eles precisam ser muito bons jogando de costas para o gol adversário. Precisam ser muito bons também no giro, sem perder a bola, assim como os volantes. Eles precisam saber finalizar a bola de média a longa distância também. Esses jogadores precisam ser um pouco mais agressivos para poder passar pela defesa adversária. Porém, sempre agressividade de maneira positiva, com boa intenção, para ganhar o lance. O centroavante normalmente recebe o número 9 na camisa. Ele é considerado o homem-gol. É o principal responsável pelas jogadas de finalização da equipe. Normalmente, eles têm um dom para finalizar a bola de diversas maneiras, inclusive com finalizações acrobáticas. Esse jogador joga normalmente na região mais ofensiva central, dentro da área adversária ou logo na entrada da área. Porém, hoje tem a existência do falso 9, que é um jogador que sai um pouco mais para armar jogadas, juntamente com o meia. Apesar de ser um jogador extremamente ofensivo, é importante que ele saiba marcar também e ajudar a defesa. Em lance de bola parada defensiva, seja a falta do adversário ou escanteio do adversário, normalmente eles são acionados para ajudar. Quando o adversário sai com bola curta, também esse homem é o primeiro a dar o combate e pressionar o adversário. Essa posição precisa ter uma boa noção de posicionamento dentro da área. O centroavante tem como função também criar espaço para o meia jogar. Então eles puxam os zagueiros adversários para trás, criando profundidade na equipe. Para cumprir bem as funções dele, ele precisa ter uma boa estatura, ele precisa ter força, ele precisa ter também velocidade. É importante. Ele precisa ser bom no 1 contra 1 ofensivo. A função de pivô é muito importante também nessa posição. Tocar a bola para quem está chegando de frente e finalizar. Nem precisa falar que eles precisam ser excelentes na finalização de curta e média distância. Um perfil mais agressivo nessa posição é importante. Porém, mais uma vez, o ideal é uma agressividade positiva, que sirva para ganhar lance e não para machucar os jogadores adversários nem cometer falta. A última posição que vamos colocar aqui são os pontas. Os pontas são jogadores ofensivos que atuam nas laterais do campo. A diferença deles para os meias laterais é que eles são muito mais ofensivos do que construtores e marcadores. Normalmente esses jogadores ficam responsáveis por marcar os laterais da equipe adversária. Eles auxiliam também o centroavante a fazer a pressão nos jogadores adversários na saída de bola. Eles são também muito responsáveis pela amplitude da equipe.
Eles fazem isso se aproximando ao máximo das linhas laterais para poder criar espaço para os jogadores que jogam por dentro, os volantes, os meias, poderem jogar com mais facilidade. Esses jogadores muitas vezes recebem a bola em condições de fazer cruzamento e o jogador que joga do lado oposto normalmente tem chances de finalizar a bola de cabeça. Por isso eles precisam ser também bons cabeceadores. Temos como exemplo nessa posição o Cristiano Ronaldo, que faz isso muito bem. Como normalmente eles fazem combate com jogadores muito velozes, eles precisam ter também muita velocidade. Eles precisam ter bom drible. A condução em alta velocidade é comum nessa posição. São bons cobradores de falta também. Essa posição exige também muita resistência, pois eles têm que atacar e no momento em que está defendendo precisam marcar, principalmente os laterais. Normalmente eles são jogadores mais velozes do time, são muito bons no 1 contra 1. É muito comum nessa posição também finalização de média e longa distância. Muitas vezes esses jogadores eles jogam com a perna trocada, ou seja, o canhoto joga no lado direito do campo para poder puxar a bola para dentro e finalizar. O Messi faz isso muito bem. Então por hoje é só. Eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, assistam os outros vídeos, comentem e compartilhem com seus amigos. Até mais!